O Inter irá reforçar o seu elenco na janela de transferências do meio do ano. O atacante Brenner e o volante Charles Arangues têm situações bem encaminhadas com o clube. Não significa que eles já estão contratados, mas significa que se tudo andar da maneira que está andando, eles devem sim vestir a camisa do Internacional a partir do mês de julho. Isso significa uma mudança de patamar do Internacional em termos de competitividade, mas significa também que alguns jogadores precisam sair. Eu falo sobre os detalhes das negociações e sobre as possibilidades de vendas e saídas do Internacional agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre a janela de transferências. Falta pouco mais de um mês para o Internacional poder contratar, poder negociar jogadores. E algumas situações já estão em andamento. Eu diria que até estão encaminhadas. Eu vou trazer todas essas atualizações aqui. Esse vídeo é um oferecimento da Primes Negócios. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre uma oportunidade de negócio para você que é beneficiário BPC, LOAS, quer um dinheiro na mão de maneira antecipada, tem margem para isso e na sequência eu falo com vocês. Beleza? Olha só. Brenner e Charles Arangues são as negociações que o Internacional tem encaminhadas, avançadas para a próxima janela de transferências. O Inter só pode contratar jogadores a partir do dia 18 de julho. E um deles era uma prioridade do elenco, centroavante, que o Inter queria o Brenner. Já tentou na janela passada e agora conseguiu avançar um pouco nessa situação. O outro é uma oportunidade de negócio de um atleta que interessa muito ao Internacional pelo nível que tem, nível de titular na Europa, e é um jogador que tem uma identificação com o Internacional e quer voltar. E a partir disso, a direção estaria buscando aproveitar essa oportunidade, tá? Eu vou falar primeiro do Brenner, sobre como que está essa situação. O Brenner, ele está afastado do Cincinnati FC na Major League Soccer e ele está afastado justamente porque tem um interesse em ser negociado com o futebol brasileiro. Ele já recebeu uma proposta, já conversou com dirigentes do Internacional. Na última janela, ficou pistola com os caras lá nos Estados Unidos, porque não liberaram ele brigou com uma galera lá, não participou de uma reunião marcada pelo treinador e isso gerou o afastamento dele, que mostra um ambiente ruim que ele está vivendo no país norte-americano, um ambiente ruim que ele está vivendo nos Estados Unidos. E é exatamente em função desse ambiente ruim e em função do desejo dele de vir para o Internacional que a direção colorada está atuando. O Brenner, ele viria por empréstimo até o fim do ano. E aí depois o Inter tentaria ou comprar o jogador ou ampliar o empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Ele viria ganhando algo em torno de R$700 mil por mês, $140 mil. Esse seria o custo do jogador, porque o Internacional não pagaria um valor ao Cincinnati pelo contrato de empréstimo. O que acontece? O Cincinnati estaria disposto a liberar o jogador por esses meses, para que ele espalhasse a cabeça, para que o Cincinnati não perca um patrimônio de um jogador que investiu cerca de $10 milhões e que não está sendo utilizado por lá, não está jogando por lá. Então, libera o cara, para quem sabe ele ganhar uma vitrine, aí o Cincinnati possa lucrar de novo. Esse dinheiro é vantajoso para o Cincinnati nesse momento, liberar o Brenner para o clube que ele quer jogar, liberar o Brenner para o Internacional. E essa situação, ela está de alguma maneira encaminhada. O Cincinnati está disposto a negociar com o Internacional por empréstimo, não significa que o negócio está fechado, porque tem muita coisa que pode dar errado. A gente viu o caso do Brian Rodrigues, que era uma negociação muito parecida e que acabou não dando certo. Mas o Inter está otimista quanto à possibilidade de vinda desse jogador. A gente já mostrou aqui no canal vídeos de lances do Brenner, que é um jogador que a direção entende que se encaixa muito bem no modelo do Internacional, um jogador que faz o pivô, faz a referência, mas se movimenta também. Brenner tem uma situação encaminhada, acerto de bases salariais, e o Inter está otimista quanto à liberação do Cincinnati pelo empréstimo do jogador. A outra situação que eu vou trazer tudo aqui é a do Charles Arangues, que é mais complexa. O Charles Arangues, ele tem contrato com o Bayer Leverkusen até a metade do próximo ano. Só que ele tem uma cláusula que o libera para qualquer outra equipe no último ano de contrato. Ele está no último ano de contrato. Só que ele perdeu o prazo para executar essa cláusula. Então tudo depende de uma conversa do Arangues pedindo a liberação no Bayer Leverkusen. Essa situação não está tão bem encaminhada
como o Brenner. Mas há um pré-acordo do Internacional com o jogador em termos de bases salariais. Ele deve ganhar com luva, que aí envolve aluguel do passe e tudo mais. A gente tem que contar isso no custo do jogador. O Inter não vai pagar nada pelo passe dele ao clube, logo esse valor simbólico ele é diluído com uma redução, é claro, no custo mensal do jogador, luvas e tudo mais. R$1 milhão por mês vai ser o custo do Charles Arangues, aproximadamente. E há um apalavramento, tá? O Inter está apalavrado com esse jogador. Olha, se tu conseguir a liberação do Bayern, nós vamos negociar, nós vamos por esse caminho aqui, pagando isso aqui. Resta a liberação do Bayern. O staff do jogador está otimista em relação à possibilidade de liberação do Bayer Leverkusen. O Arangues não quer ficar lá, a gente já falou sobre isso aqui, ele quer voltar a jogar no Internacional. A variante que faltava era o Bayer Leverkusen. E nos últimos dias, o atleta recebeu uma sinalização positiva do clube alemão. Não está fechado, tem muita coisa que pode dar errado, mas existe essa situação do Inter estar apalavrado com Charles Arangues, tá? O que pega nessa história? Um custo. A gente está falando de um custo de R$1.700.000 que o Inter iria agregar na folha salarial. A gente precisa lembrar que jogadores como o Natanael e o Bruno Mendes vão embora agora no meio do ano. Só assim tu já libera mais de R$500 milhão da folha salarial do Internacional. E existem algumas saídas que o Inter vai executar. Por exemplo, o Dourado, ele recebeu proposta do futebol mexicano. Se o Inter conseguir um aumento no valor dessa proposta, libera o Dourado. E aí tu libera mais 400 mil, quase R$500 milhão da folha. Já vamos para 1 milhão. Tem outras situações que o Inter quer também baixar o número do grupo de jogadores e baixar a folha salarial. Bosquilha, Wesley Moraes, jogadores que ganham menos, Paulo Vitor, Lucas Ramos, vamos lá, eu já falei do Bosquilha, o Lisiero é um jogador que está pouco utilizado. O Inter entende que tem margem em seu grupo para negociar jogadores e baixar a folha salarial. Não necessariamente se livrando de jogadores indispensáveis. Eu citei o Rodrigo Dourado porque é um jogador que tem contrato até o fim do ano e o Inter não vai renovar com ele, é o que tudo indica. Então começa a aumentar a possibilidade do Dourado, por exemplo, ser liberado na metade do ano. Mas são situações que o Inter precisa evoluir. O que eu queria trazer para vocês é isso. Existe um encaminhamento com 2 jogadores. E o Inter tem um plano para conseguir absorver o custo desses jogadores. E é isso que está no pensamento da direção do Internacional nesse momento. Situações que devem ser avançadas, encaminhadas, talvez divulgadas, principalmente a partir do mês de julho. Eu quero dar um recado para vocês agora que é da Primes Negócios, tá? Tu clicando no link aqui embaixo, e aqui embaixo também tá o número de WhatsApp dos caras, vocês têm a oportunidade de negociações de empréstimo consignado, de antecipação de FGTS, qualquer coisa que você precisar nesse sentido. E agora é uma autorização do governo federal que permite um empréstimo para beneficiários BPC e LOAS. Eu sei que tem muita gente que é contra esse tipo de empréstimo para pessoas que ganham pouco, mas conversa com os caras se tu é beneficiário. Se for uma taxa de juros que não for boa para ti, tu não faz. Mas eles vão apresentar taxas que sejam adequadas para ti, porque senão eles não conseguem fechar negócio. É esse o rolo. Conversa com os caras, chama eles no WhatsApp, porque com essa flexibilização, quem é beneficiário, BPC e LOAS, e tem ali um benefício que te dá um dinheirinho por mês, ele te dá uma margem de empréstimo de até R$16.800, que tu não precisa ficar pagando boleto, tu não corre o risco de ficar amontoando essa dívida, porque ela é descontada do teu benefício, em uma margem, 20%, 30% dentro do que tu recebe do benefício mensalmente, isso tudo é negociado. Então chama os caras, se você é beneficiário e está precisando de um dinheiro na mão, conversa com os caras que eles vão te ajudar, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!